E a gente continua falando de legislação, mas agora o assunto é Código Florestal. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Evandro Grilli. Oi, Evandro, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Campo. Tudo bem? Obrigado, bom dia. É um prazer estar com vocês. Vamos falar, então, desse assunto tão importante, tão discutido, né? A gente até agora, no Brasil como um todo, teve uma pequena pausa, mas continua essa preocupação aí, que é em relação ao Código Florestal. Sim. Como é que está sendo essa adaptação por parte dos produtores? O que você tem sentido? A gente tem desde o final do ano passado a vigência do novo Código Florestal, né? Como você bem pontuou, talvez tenha sido uma lei, enquanto projeto, que tenha gerado os debates mais profundos e acalorados em toda a sociedade, né? A gente assistiu aí uma discussão do campo e uma discussão da cidade, né? E com visões completamente diferentes. E o código entrou em vigor, existem resistências a ele até hoje. Essas resistências hoje são institucionalmente marcadas pelo posicionamento do Ministério Público Federal, que ajuizou 3 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, tentando derrubar alguns pontos do Código que, na visão deles, seriam inconstitucionais. Mas o Código está vigorando, o Supremo não se manifestou ainda, então nós temos, sim, no Brasil hoje, um novo ordenamento jurídico que modifica e revoga aquele anterior que vigorou por 40 anos, mas que, na verdade, nunca foi cumprido. E tem gente que está tendo, produtor rural, né, no caso, que está tendo mais dificuldade do que outros que assinaram antes, isso. Enfim, como é que está se dando isso? Existe uma situação muito pontuada. Aquele produtor rural que assinou TACs, os termos de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, ou mesmo com órgãos ambientais, na vigência do antigo código, ele ficou com a obrigação, na maioria dos casos, de cumprir regras que eram mais rígidas. Hoje as regras estão mais flexíveis, especialmente em relação à reserva legal. Para a constituição da reserva legal, que na grande maioria do território do país é de 20% sobre a área da propriedade rural, antigamente você não podia incluir no cômputo dessa área as áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas às margens dos rios, dos lagos, em topo de morro, etc. Hoje isso é possível. A gente pode, ao fazer a constituição da reserva legal, levar em conta essas áreas. Então, quem cruzou os braços, quem não assinou TAC, inclusive quem foi para a justiça discutir essa questão, vai sim ser beneficiado pela nova legislação. Aqueles que já averbaram na matrícula dos seus imóveis a área de reserva legal, dificilmente vão poder rever isso. Mas há uma situação, um limbo aí que precisa ser comentado, porque muitos telespectadores devem estar nessa situação. Aquele cidadão que assinou o TAC com o Ministério Público, mas ainda não cumpriu esse TAC com o órgão ambiental. Esse cumprimento com o órgão ambiental vai dar origem a novos atos jurídicos, a novos termos de compromisso. E esses termos de compromisso, segundo a minha opinião, têm que ser tratados e realizados conforme as regras do novo Código Florestal. Então, quem está no meio do caminho ainda tem a chance de brigar para aplicar na sua propriedade as regras do novo Código Florestal. E nesse caso é imprescindível aí uma ajuda, né? Enfim, precisa-se de um advogado, vocês indicam? Vai ser necessário, porque certamente o Ministério Público vai se opor a essa ideia que nós estamos propondo aqui. Isso vai gerar algum questionamento. Muitas vezes os órgãos ambientais também ficam temerosos de praticar um ato com base na lei nova, porque sabem que vão ter um enfrentamento do Ministério Público, né? E que, com todo respeito, faz o seu papel institucional. O fato é que, juridicamente, do ponto de vista legal, não é possível que os órgãos ambientais, para cumprir TACs antigos, que ainda estão no meio do caminho, levem em conta uma lei que foi revogada. O TAC que eu assino lá com o órgão ambiental, o termo de compromisso, ele é um ato administrativo. E esse ato administrativo tem que estar baseado numa lei, é condição de validade dele. E o Código Florestal antigo está revogado. Nós temos que aplicar o novo nessas situações. Então, isso é uma questão que ainda vai demandar muita discussão. Certamente, os proprietários rurais em todo o Brasil vão precisar dos seus advogados para enfrentar esse questionamento. E agora, tem produtor médio, grande produtor, ou até pequeno, que está tendo mais essa dificuldade? Mais médio, no caso, né? Que os pequenos aí até que foram poupados, né? Na verdade, o novo Código Florestal, ele traz um tratamento todo especial
para as propriedades até 4 módulos fiscais. E aí a primeira pergunta que todo mundo deve estar fazendo ao ouvir eu falar isso: que tamanho é isso? Não dá para dizer, precisa procurar a Secretaria da Agricultura da sua cidade, da sua região, o INCRA da sua região, porque em cada região do país esses módulos fiscais têm tamanhos diferentes. Então, até 4 módulos fiscais, as áreas de preservação permanente podem ser menores do que as das propriedades maiores que 4 módulos fiscais. Elas têm também o benefício de a APP que sobrou, mas a vegetação nativa que tem já constitui a reserva legal. O governo ainda precisa dar contornos mais claros de como eles vão conseguir colocar isso em prática, mas isso está previsto na lei. Então, para o pequeno proprietário rural, existe até um tratamento mais privilegiado, porque a gente sabe que para ele 20%, 25% de reserva na propriedade dele, às vezes inviabiliza a própria propriedade. Isso é uma dificuldade de fazer as pessoas entender, principalmente as pessoas que estão nas cidades, né? Sempre aquela imagem de que o produtor rural está devastando. E o produtor rural é o mais interessado na sustentabilidade do campo, porque ele depende do bom equilíbrio ecológico para que o negócio dele flua adequadamente. Com certeza. Muito obrigada aí por sua entrevista, por sua explicação e análise, e até uma próxima oportunidade. Evandro, bom fim de semana. Muito obrigado a vocês também. Comece bem o dia, comece no Bom Dia Campo.